Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Atos na EBD. E temos sido desafiados a cada domingo, não é verdade? As lições que temos aprendido com essa igreja, primitiva, não são poucas e nem pequenas. E hoje eu queria meditar com vocês em algo que tem falado muito ao meu coração. Todos encontraram? Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, quem eram, irmãos, todos os que criam? Os crentes, os convertidos, não é? Todos os que criam estavam juntos, unidos, em concordância, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Feche os seus olhos agora, por favor. Peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Espírito Santo de Deus para ministrar no seu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, porque tivemos a oportunidade de chegar até aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas o Senhor nos deu este presente e nós somos gratos, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado entendimento, o Senhor tem nos dado a capacidade de perceber que longe de Ti não somos nada. Por isso, meu Deus, nesta noite eu quero lhe pedir, ministra na nossa mente e no nosso coração. Queremos entender, meu Deus, e aplicar a Tua palavra na nossa vida diária. Queremos viver, meu Deus, em concordância. Queremos fazer a diferença e que a Tua unção e a Tua graça esteja sobre a minha vida, meu Deus. Fala comigo e fala através de mim. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém. Você pode se assentar agora. Nós podemos reconhecer neste texto que nós acabamos de ler a receita de uma excelente igreja. Nós vemos aqui uma igreja que despertou no povo o desejo, o interesse, a vontade por Deus. Esse relato nos diz que as pessoas vinham, Deus colocou nessa igreja os ingredientes certos para que ela atraísse as pessoas. Eu fico me perguntando por que será que elas vinham? Porque tinha algo diferente, tinha algo especial. É impressionante notar que esta igreja, com poucos dias de nascida, ela tinha 120 membros. Logo depois de algumas semanas, ela vai para 3.000. Em 10 anos, essa igreja estava presente na maior parte do mundo, dos países do mundo daquela época, conhecido por eles, não é? Em 30 anos, essa igreja tinha milhões de convertidos e havia mudado o mundo. Isso é tremendo, isso não é pouca coisa. E aqui nós vemos, nós nos perguntamos, o que havia de tão especial com essa igreja? O que havia de tão diferente com esta igreja?
para ela ter este impulso da maneira que ela teve, para ela atrair as pessoas da maneira como ela atraía. Não é isso que o versículo 47 nos fala? Que as pessoas vinham, elas vinham, ninguém ia lá fora convidar, elas vinham, elas tinham o desejo de fazer parte, de estar junto, de descobrir o que fazia diferença na vida daqueles irmãos daquela igreja. E lindo este texto, eu vejo mais no versículo 44, eu encontro a resposta da diferença, do poder sobrenatural que acontecia nesta igreja. O versículo 44 nos fala que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. De que o Lucas, o autor do livro de Atos, está falando aqui, irmãos? Da concordância. Havia entre estes irmãos, eles viviam em concordância. Você sabe o que significa concordância? Você sabia que há um poder sobrenatural no ato da concordância? Esta igreja tinha palavra, esta igreja tinha comunhão, esta igreja tinha amor, esta igreja tinha oração. Mas o que fazia esta igreja avançar e alcançar os seus objetivos era a maneira como eles viviam, em concordância, desfrutando deste poder no dia a dia deles. É isso que o versículo 46 nos falam, né? Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e em casa. A comunhão destes irmãos não era só na igreja, era fora da igreja também. Para você entender mais ou menos o que é concordância, quantos aqui são casados? Eu tenho 30 anos de casada. Talvez existem irmãos aqui que possuem muito mais tempo do que eu, outros menos, outros a mesma coisa. Eu tenho aprendido nesses 30 anos de convivência com meu marido, que para chegar até aqui, foi preciso entender a necessidade do acordo, da concordância. É impossível se manter casado se não tiver este entendimento. E muitas das vezes, para entrarmos em acordo, alguém tem que abrir mão, não tem? Abrir mão da sua opinião, abrir mão daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa. Precisa. E nesses 30 anos eu vou te dizer, meu querido, minha querida, que eu acredito que o meu marido abriu mão de muitas opiniões, de muitas posições, como eu também, para estarmos até aqui. Existem divergências? Existem. Existem diferenças? Existem. Mas é necessário haver um entendimento maior do que isso tudo. A concordância. Meu querido, eu quero te falar hoje que um relacionamento só pode vencer quando as pessoas se unem e concordam com a direção a qual estão indo juntas. A palavra de Deus nos fala, no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, uma pergunta que entra na entranha da nossa alma quanto cristão. Amós pergunta assim: porventura, por acaso é possível andar dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível isso. É impossível andar dois juntos se não houver acordo, não é verdade? Na nossa vida espiritual, meu querido, não é diferente. Eu comecei falando aqui de relacionamento conjugal, mas o nosso assunto aqui é o nosso relacionamento espiritual. Na minha vida espiritual não é diferente. Você quer ver uma coisa? Fafá, faz favor, você me empresta o Fafá, Aline, só um minutinho.
Eu vou chamar o Fafá, porque o Fafá é especial para mim, né, Fafá? Fafá foi meu aluno no seu primeiro período de faculdade. E ali nós criamos um laço de amizade. Eu e o Fafá estamos juntos, não estamos? Fafá é um irmão, amado, querido, um amigo. Posso chamá-lo até como um filho, não posso? Nós estamos juntos lado a lado. Quem olha para mim e para o Fafá, pode dizer que nós não estamos juntos? Quem olha para nós dois, pode dizer que nós não fazemos parte do mesmo lugar? Que nós não pertencemos à mesma igreja? Pode dizer isso, Fafá? Não. Olhando para nós dois assim, ninguém pode dizer nada disso. Mas não se engane, porque isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que somos unidos. Isso não quer dizer que estamos juntos. Sabe por quê? Porque há algo dentro de mim e há algo dentro do Fafá que só vai se revelar quando nós decidirmos a andar. Se eu quiser ir para lá e o Fafá para lá, vamos fazer de conta que nós vamos, Fafá, mas você não faz força não, senão você me joga no chão. Faz só de conta que você vai para lá e eu vou para cá. Nós vamos para algum lugar, irmãos? Não, nós vamos ficar aqui junto. Nós vamos ficar aqui estagnados. Nós vamos ficar aqui parados. Nós precisamos de quê? De concordar. Qual a direção que nós vamos, Fafá? Para onde você quer ir? A melhor? Qual é a melhor hoje para você, na sua opinião? Seguir a palavra. A palavra está naquele caminho ali, Fafá? Se for, Então nós vamos. Nós estamos indo juntos. Olha para trás, Fafá. Olha o tanto que nós já viemos. Olha o tanto que nós já avançamos. Olha o tanto que nós já conquistamos. Porque nós decidimos ir na mesma direção. Na mesma direção. Obrigado, Fafá. Meu querido, assim é a nossa vida espiritual. Nós estamos na igreja, nós congregamos na mesma igreja, nós oramos juntos, nós louvamos juntos, não é assim? Mas muitas das vezes não queremos seguir a mesma direção. Irmãos, eu vou dar um exemplo simples que tem me incomodado. E eu vou falar isso porque eu amo vocês, não estou aqui querendo criticar ninguém. Aliás, o meu papel não é esse, criticar e nem julgar. Eu sei que o Senhor me chamou para ensinar, compartilhar. Esse é o meu papel aqui. Eu quero usar um exemplo simples de concordância. Quando você chega no culto, na igreja, tem uma fita passada em alguns bancos, não tem? Por que será que aquelas fitas estão ali? Quem será que determinou que aquelas fitas deveriam ser passadas naquele banco? Será que foi à toa? Não é por nada? Será que aquela fita está ali e não significa nada? Eu posso me assentar ali? Eu posso passar por debaixo da fita? Eu posso tirar a fita? Não. Não posso, não. Nós estamos debaixo de uma liderança e essa liderança determinou que as fitas seriam passadas. Eu fico me perguntando se eu e você não somos capazes de concordar com algo tão pequeno, não insignificante, mas pequeno. Como vai ser na hora de concordarmos com as coisas grandes, com os projetos maiores? Como que vai funcionar? Aonde nós vamos chegar? Nós temos visto muito crente vivendo uma vida estagnada. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ainda não entendeu o significado de andar em concordância. Andar em concordância significa avançar,
conquistar, atingir o alvo, se mover. Como nós vamos nos mover quanto igreja, se não há concordância? Irmãos, qual é o alvo do crente? Qual é o alvo do crente? O céu. O alvo do crente é a eternidade. O alvo do crente é morar na glória com Jesus. Mas até este dia chegar, nós somos designados a conquistar, a avançar. Não é assim? Cada um de nós, quanto igreja, fomos chamados para isso. Meu irmão, você não pode achar que sozinho vai conseguir fazer. Você não pode achar que tudo tem que ser do seu jeito. Aliás, hoje nós vivemos questões muito sérias neste sentido. Temos sido tão estimulados a questionar, a buscar respostas, a entender intelectualmente as coisas, que esquecemos que a nossa vida cristã, ela passa pela fé. Ela passa pelo terreno da obediência. E eu não estou falando aqui, irmãos, de obediência cega. Eu não estou falando aqui de desconhecimento bíblico, não. Mas eu estou falando aqui de concordância. De concordância. Nossos relacionamentos, seja ele esposa e marido, seja ele pastor e ovelha, líder e liderado, ele tem que passar por este caminho, que é o caminho da concordância. Muitas das vezes nós vemos dentro da igreja cristãos que são frequentadores assíduos, cristãos que vêm à igreja e cantam, louvam ao Senhor, que oram, mas estão com a sua vida espiritual estagnada. Sabe por quê? Porque ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. Eu não concordo. Ah, não é assim, eu não penso desse jeito. Na minha opinião, tem que ser desse jeito. Vocês já pensaram se a obra do Senhor, eu fico pensando nos apóstolos, lá na igreja primitiva, se aqueles 12 homens fossem se direcionar pela opinião dos 3.000, dos milhares, não haveria concordância ali. Não haveria. Nós temos dificuldade de entender este princípio, porque nós, crentes cristãos, nós cometemos um erro muito grande. Nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Nós fazemos as mesmas coisas, mas nós estamos esperando sempre algo diferente. E quando nós decidimos a seguir a Cristo, a nossa direção muda. A nossa maneira de pensar muda. A nossa maneira de agir muda. Mas às vezes eu falo para mim mesma, não. Eu prefiro do meu jeito. Do meu jeito funciona melhor. Eu não concordo do jeito que é. E assim vai vivendo aquela vidinha, né? Vai vivendo aquela vidinha, sem experimentar coisas tão lindas e maravilhosas que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós viemos aqui toda quarta-feira participar deste culto, o culto da vitória. Um dos principais momentos deste culto é o momento em que nós oramos uns pelos outros. Essa oração, a gente chama essa oração de concordância. Nós concordamos com o pedido do irmão. Nós concordamos com o desejo do irmão. E a palavra nos ensina isso. Lá em Mateus 18, no versículo 18 e 19, nós encontramos Jesus ensinando aos discípulos e dizendo a eles: tudo aquilo que for ligado na terra será ligado aonde? No céu. E que se 2 ou 3
concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que estás no céu. Olha, irmãos, a oração em concordância, ela é muito eficaz. Quando aqueles que concordam em oração estão vivendo em concordância. Amém? Vamos repetir? A oração em concordância é eficaz. Quando aqueles que concordam estão vivendo em concordância. Aleluias. Eu espero, meus irmãos, que você se desperte para isso. Que você entenda a necessidade de viver em concordância. Quando eu falo viver em concordância, isso não quer dizer que você não tenha opinião, viu? Mas significa que existe harmonia, que existe respeito mútuo, que existe honra nos nossos relacionamentos. Viver em concordância significa a ausência daquilo que gera divisão e contenda. O que gera divisão e contenda entre os irmãos? A fofoca, a ira, a inveja, os ciúmes. Quando nós escolhemos viver em concordância, nós não damos lugar a estas coisas, porque nós entendemos que nós fazemos parte de um mesmo time. Nós trabalhamos juntos, nós encorajamos uns aos outros, nós acreditamos uns aos outros e confiamos uns nos outros. E quando todos perseguem o mesmo objetivo, a vitória é certa. Aleluias. Irmão, o crente tem que ter objetivo. Nós temos que ter objetivos pessoais e temos que ter objetivos coletivos. Nós, quanto igreja, nós temos os nossos objetivos. O objetivo da igreja é qual, irmãos? Ganhar almas para Cristo. O objetivo da igreja é despovoar o inferno. Este tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que parar de perdermos tempo olhando para esse ou aquele, chateando-se com coisas tão pequenas, porque não me viu, porque não me cumprimentou, porque não falou comigo, porque não me ligou. Não me ligou, não, eu vou ligar para ele. Ele passou e não me viu, não, eu vou chamá-lo, porque eu faço questão, porque eu gosto da companhia dele. Nós temos que parar com coisas muito pequenas que não nos levam e nem nos agregam a nada. A oração em concordância, ela é muito poderosa, mas ela só pode ser usada com eficiência por aqueles que fazem o possível e o impossível para viver em concordância um com o outro. Nós buscamos viver uma vida saudável uns com os outros. Coisa boa é chegar na igreja e saber que aqui existem pessoas que nos amam, que sentem a nossa falta, que nos acolhem. Não é assim? Eu vou dizer para vocês, o meu maior prazer é estar na casa do Senhor. Eu sinto falta dos irmãos. Eu sinto falta. Esses dias eu tirei 15 dias de férias. Mas eu não viajei. Então, quase todo dia eu tinha um motivo para passar aqui na sede administrativa. Aí as meninas falaram comigo assim, mas desse jeito você não vai deixar a gente nem dar tempo de sentir sua falta. Aí eu falei, mas eu não quero que sente, não. Eu gosto de estar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui. Então, que isso seja o nosso alvo. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, as nossas conquistas espirituais, elas demandam uma batalha. Nós vivemos em uma guerra, você concorda comigo?
Só que as nossas armas não são armas comuns. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Enquanto o Senhor está tentando nos abençoar, lutando para que nós sejamos vencedores, no reino espiritual, o inimigo da nossa vida está tentando fazer de tudo para que estas bênçãos não nos alcancem. E a concordância, irmãos, eu tenho aprendido com isso, que a concordância é uma arma poderosa que o Senhor deu a mim e a você para vencermos. Eu fico observando as reuniões de oração da nossa igreja. Quantos testemunhos nós ouvimos? Quantos testemunhos são relatados nestas reuniões? Sabe por quê? Porque há um grupo ali concordando. Há um grupo ali entendendo neste valor, no poder que há nesta concordância. Todos orando em prol de um motivo. Mas para que esta oração seja mais eficaz ainda, que nós busquemos não só orar, mas que nós busquemos viver em concordância. A palavra de Deus nos fala no versículo 46. Estes cristãos, eles perseveravam unânimes. O que é isso, irmãos? Se você for olhar o dicionário, o que significa unânime? É concordância, é concordar. É estar de acordo em tudo. Eles perseveravam unânimes, todos os dias, tanto na igreja, quanto em casa. Esta era o diferencial desta igreja. Por isso, ela atraía tantas pessoas. Se nós queremos vencer o nosso adversário, que nós busquemos viver uma vida em concordância. Amém? A palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes 4, melhor serem 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando estamos em aliança com os irmãos, somos fortalecidos em nossa esperança e supridos em nossa necessidade de apoio. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Cada um de nós temos necessidade de apoio, de amizade, de aliança, de unidade. Foi o próprio Senhor que colocou isto em nós. Um coração de acordo, um coração de concórdia, acontece quando se estabelece uma aliança. Quando se estabelece uma aliança. A nossa aliança, irmãos, ela está baseada em quê? Em Cristo Jesus. Ele é o alicerce da nossa aliança. E esta aliança que nós temos uns com os outros, ela tem que refletir na minha vida, nas minhas ações, nos meus relacionamentos. Ela tem que direcionar a minha vida. As minhas escolhas têm que estar pautadas nesta aliança. Nesta aliança. Eu desejo muito que você tenha entendido o poder que há na concordância. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Pedir a Ele que nos dê entendimento do que é uma vida em concordância. Aqui na palavra de Deus, no capítulo 2, nós vamos ver que estes irmãos, eles compartilhavam tudo. Eles compartilhavam tudo. Hoje, talvez, este compartilhar tudo seja de uma maneira um pouco diferente, porque o nosso contexto é diferente do contexto desta época. Mas entender a importância do outro, o valor do outro, é o principal significado desta palavra concordância. Entender, obedecer, é concordar. Irmãos,
que isto seja a meta da nossa vida espiritual, que esta seja a nossa direção, que este seja o nosso alvo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, meu Deus, porque te amamos, porque te adoramos, meu Deus. Nós entendemos que não há outro Deus como o Senhor. Meu Deus, como o Senhor agiu ali naquela igreja, do capítulo 2 do livro de Atos. Nós queremos vivenciar, Senhor, a mesma concordância. Nós queremos ser unânimes, meu Deus, no templo e em casa. Nós não queremos fazer diferente, Senhor, porque nós sabemos que é pelo amor que compartilhamos uns com os outros que vamos ser conhecidos lá fora como teus filhos. Ah, Senhor, nos ensina a andar em concordância, nos ensina a sermos mais obedientes. Tira de nós, meu Deus, todo eu, tira de nós todo o achismo, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos faz pessoas diferentes, Senhor. Trabalha, meu Deus, no nosso caráter, trabalha, Senhor, no nosso homem interior. Ah, Deus, quantas vezes perdemos a nossa bênção por coisas tão pequenas, mas que não são insignificantes. Nos ensina, Senhor, a dar valor a todas estas coisas e a entender que o Senhor nos chamou para vivermos em união, em unidade, em concordância com o irmão. Trabalha nos nossos relacionamentos, meu Deus. Faça-nos entender aonde estamos falhando, para que possamos mudar a direção, para que possamos, meu Deus, viver coisas novas, viver experiências novas, aquelas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Queremos uma vida abundante na Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, certos da vitória. Amém. Louvado seja o Senhor.